Alô, amigos ligados em tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Teinossauro. Eu sou o Marco Ren e antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like se você gostou do episódio, compartilhar com seus amigos e fazer comentários. Eu estou aqui com meu amigo Léo Matayoshi. Fala, Léo! Fala, Marcão, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui num novo cenário, né, Marcão? Verdade, verdade. Nosso novo cenário aqui. Tá dando um trabalhinho, mas vamos lá, né? Dando um trabalho bom, mas tá ficando bom o negócio aqui, hein? E hoje nós temos um convidado especial. Trabalhou com a gente aqui muito tempo atrás. Renato Teixeira, executivo de TI de uma grande empresa de tecnologia. Fala, Renato, tudo bem? Fala, Léo. Fala, Marcão. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no canal aqui Teinossauros. É um prazer para a gente contar um pouco da nossa história, da nossa jornada. Show! Legal. Bom, vamos começar aqui o nosso papo aqui com o Renato Teixeira. Ô Renato, como é que foi seu primeiro contato com tecnologia? Você lembra? Marcão, acho que antes de mais nada eu preciso falar que eu sou baiano, né? E morava numa cidadezinha de 5 mil habitantes, né? Então meu primeiro contato com tecnologia foi com a MS-DOS, né? Então a gente estava fazendo um curso de programação, de tecnologia, né? Era na cidade vizinha. E aí eu entrei nesse curso e comecei a mexer com o MS-DOS, né? Então foi o meu primeiro contato ali em tecnologia. Você lembra quantos anos você tinha? Cara, foi em 96, então eu tinha ali mais ou menos 94, eu tinha ali 15, 16 anos. Legal. Legal, Renato. E fala como foi a sua parte ali, sua formação. Você nasceu lá na Bahia, estudou lá, veio pra cá, como que é? Então, Léo, acho que essa história é um pouco, para entender melhor, é bom falar um pouco da família, né? Eu tenho uma irmã, né? 13 anos de diferença entre eu e minha irmã veio estudar aqui em São Paulo, né? E aí, quando eu acabei o colegial, né? Lá era o científico, né? O antigo científico. A oportunidade que eu tinha, queria muito fazer uma faculdade, né? E aí eu fui tentar a faculdade em Salvador e em São Paulo, né? E aí acabei passando aqui na USP, na Escola Politécnica, né? E acabei vindo morar aqui com minha irmã. E o curso que eu optei ali foi o curso de computação. E cheguei, eu acho que tem até um episódio interessante ali na faculdade, que quando eu cheguei eu conhecia muito pouco de computação ainda, né? E você entra lá na Poli, você já entra, os caras já acham que você já chegou ali programando, sabe tudo, né? E aí, quando eu tive o primeiro contato ali com o computador na escola, eu fui e fiquei sabendo que para usar a internet tinha que usar o Explorer, né? Só que, em vez de eu pegar o browser, eu peguei o Explorer aqui, busca arquivo. E aí, o Windows Explorer. E aí, cara, comecei a digitar www no Windows Explorer, né? E nada de vir a tela da internet, né? Então, cara, foi uma experiência bacana, mas sofrida. Legal. Eu sei que tem uma história que eu li no seu livro lá, no livro que tem uma das suas passagens ali, né? Que um capítulo é sobre a sua carreira, que você veio para São Paulo aqui e estava procurando emprego, né? E foi trabalhar de cortador de frios. Conta um pouco sobre isso. Marcão, você sabe que baiano chegou aqui em São Paulo, né? E a gente estava num momento mais delicado ali financeiro. E eu vim aqui para estudar, não tinha condição de pagar uma faculdade, né? Nem de pagar um cursinho, né? E aí eu comecei a procurar emprego. Então, naquela época, né, o que vinha na minha cabeça, cara, eu vou procurar um emprego em McDonald's, vou ali ver o que eu consigo, né? E, cara, olhando o jornal, naquela época não tinha Google, não tinha nada, era jornal classificado, né? E aí começava a olhar os McDonald's que tinham vagas, né? E aí eu não consegui nada, cara. Eu sei que um dia eu estava bastante preocupado, né? E estava na Avenida Santa Amaro. E eu falei, cara, vou mudar de estratégia, vou procurar supermercado, né? E tinha um monte de pão de açúcar ali na Santa Amaro, e naquela angústia de procurar um emprego, eu resolvi bater na cara de pau de bater no supermercado e perguntar se tem emprego, né? Eu chegava lá e falava, eu queria falar aqui com o responsável pelo supermercado e tudo mais, estou procurando emprego, contava um pouco da minha história. E nessa teve um cara que aceitou, né, naquele dia, e ele falou, cara, tem uma vaga aqui de repositor de frios, né? Então eu fui trabalhar baiano em São Paulo, trabalhando na parte de frios, né? Então, com bastante frio, era uma época já de maio, né?
E aí acabei indo na parte de reposição de frios, e aí tinha que cortar frios, tinha que embalar frios ali no Pão de Açúcar. Era o Pão de Açúcar ali da Santa Amaro com a Morumbi, né? Então foi uma história bacana ali. Isso você estudava e trabalhava? Então, nesse momento eu tinha conseguido uma bolsa no Objetivo. O Objetivo dava aquela bolsa e eu precisava ter uma receita, né, para pagar o Objetivo. E aí eu estudava à tarde, trabalhava ali pela manhã, né, no Pão de Açúcar, fatiando os frios. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o início da sua carreira, depois mais voltado à tecnologia. Legal. Quando eu estava na Poli, né, eu resolvi fazer iniciação científica, então recém ali entrando na universidade. E aí eu comecei a procurar estágio no quarto ano, né? E aí você começa a olhar o que é que tem em programa de estágios, vagas e tudo mais, né? E aí eu fiz um processo seletivo para o Unibanco, né? E naquela época a Guida, né, era a gestora ali do Internet Banking, e eu fiz uma dinâmica que a Guida gostou bastante, né? Como a Poli era integral, né, então eu tinha ali poucas horas de estágio, né? E aí a Guida aceitou trabalhar, tanto que o pessoal me chamava de estagiário ghost, né? Que era um estagiário que não aparecia, estagiário fantasma. E aí, cara, eu cheguei no Unibanco, a Guida falou, ó, tem aqui para você trabalhar na parte de internet e tudo mais. E me colocou com o Roger, né, para fazer a parte de release. Né? E era interessante que o release era o seguinte, né? Chegar um arquivo da área de negócio com todo o caminho, né, em uma pasta. E qual era o trabalho do Roger? Era pegar aquele arquivo e jogar aquele arquivo para outra pasta, que era a publicação, era o release. Né? E eu falei pro Roger, vamos automatizar esse negócio. O Roger levava quase 2 horas para ficar copiando arquivo, né? Eu tava programando em C já, né, Marcão? Depois a gente vai pegando os catuete lá. Eu fiz um programinha em C que lia um TXT e movia, né? Então aquilo que o Roger levava 2, 3 horas para fazer, a gente fez em, sei lá, em alguns segundos, né? Depois ficava eu e o Roger papeando lá no famoso HU do Cal, né? Sim, eu lembro disso aí. E voltando aqui, você fez estágio lá fez estágio na Poli, né? E estava trabalhando. E o que você fez depois disso, Renato? Bom ponto, Léo. Assim, eu sempre gostei muito da parte acadêmica, né? Então, enquanto eu estava terminando ali a graduação, eu já emendei um mestrado na parte de acadêmica. Eu gosto muito da parte de aviação, um hobby que eu acho super legal. E existe um laboratório lá na Poli que faz análise de segurança, né? Segurança você pode entender tanto da parte de safety ou de security, né? São os 2 termos em inglês, mas infelizmente em português, ou felizmente traduz tudo para um único tipo, né? E o safety, ele está muito relacionado a falhas não intencionais. Por isso que o carro de corrida se chama safety car, não security car, né? Então, o laboratório, ele faz toda a parte de análise de segurança voltadas para safety do metrô de São Paulo. É o único órgão no Brasil que consegue certificar em termos de segurança e estava entrando na área de aviação. E aí eu falei, putz, acho que eu vou tentar fazer ali um mestrado, e fiz um mestrado em controle de tráfego aéreo, né? Nada a ver com o que faz, é super bacana, né? E foi uma gratificação muito boa, porque quando eu comecei a pesquisar e fazer a dissertação que eu estava propondo, que era a ressetorização dinâmica, né? O pessoal falou, não, você é maluco, não faz isso, mas os Estados Unidos estava fazendo, estava na frente, que foi justamente quando eu estava terminando, foi o acidente da TAM, em 2006, 2007, né? E aí o pessoal começou a prestar atenção naquilo que eles achavam que não dava para fazer, né? E aí eu fiz a apresentação de defesa, né? E aí a aeronáutica queria conhecer um pouco mais do trabalho, ver os brigadeiros e tudo para conhecer, né? E depois disso, fui dar aula, né? Fiquei 8 anos dando aula, e recentemente eu fiz uma pós-graduação em MBA em inovação, né? E aí tem alguns cursos que a gente vai fazendo durante a carreira e tudo mais, mas se eu fosse resumir, Léo, assim, a parte acadêmica aqui, isso que eu fiz, mas sempre com a paixão de dar aula também. Você gostaria de voltar aí a dar aula no futuro? Sabe que a gente tem que sempre pensar no plano B, né, Léo? Então, né? assim, o plano A é continuar aqui como executivo na empresa, mas com certeza, futuramente, é uma coisa que eu quero me dedicar mais à parte acadêmica. Bem legal, né?
Você lembra do Renato? A gente era da área de infraestrutura, né? O Renato era da área de desenvolvimento. Lembro. Fazia os releases lá, né? De madrugada. Você fazia release de madrugada pra gente? Marcão, até pouco tempo atrás trabalhava de madrugada, cara, fazendo release e acompanhando, cara. A gente fazia lá o bloco C, bloco J, que não existe mais, infelizmente. Eu sempre tive uma curiosidade de conhecer o Jota, né? Sempre muito legal aquela arquitetura e tudo, né? E acho que quem não conheceu, quem não teve a oportunidade, o Bloco J só tinha uma porta, né? Não tinha janela, não tinha nada. Então era tinha uma pontezinha. Uma pontezinha, tinha gerador de energia, né? Então foi super bacana. Não sei se você sabe, mas estão destruindo lá, né? Não sabia. O CAL está sendo todo destruído, demolido, né? Tem até uma filmagem ali de um drone passando por cima ali. Eu recebi esses dias aí. Uma pena, mas faz parte. Ô Renato, e depois que você do Unibanco ali, o que você fez na sua, como é que foi a trajetória da sua carreira? Boa. Marcão, eu comecei no Unibanco muito focado em tecnologia, né? A gente fez um trabalho, eu sempre fui muito movido a desafio, né? E na época um superintendente chegou pra gente e falou assim, eu gostaria que o Unibanco fosse o banco mais rápido do mercado, né? O que a gente pode fazer para isso, né? Então eu sempre fui um cara muito de pesquisar. Eu falei, cara, HTML é texto, né? O que a gente pode fazer para dar velocidade em texto? Vamos comprimir, né? Vamos comprimir de um lado e descomprimir do outro, né? E quando eu comecei a estudar, eu vi que já tinha um protocolo nativo que é o gzip, né? E que a gente acabava não utilizando, naquela época o pessoal não conhecia. E aí a gente acabou usando tudo isso e habilitando o gzip do IS na época, né? E teve bastante ajuda do pessoal de infraestrutura e tudo mais, porque a gente teve alguns problemas em termos de arquitetura. Isso chamou muita atenção e aí eu fui chamado ali dentro do Unibanco para fazer prospecção de novas tecnologias, né? Isso me levou para uma área mais voltada para negócio. Então eu saí de tecnologia e fui trabalhar na área de prevenção à fraude. Fiquei bastante tempo, né? E aí passou a minha carreira, 7 anos, né, no Unibanco. Geralmente eu tenho ciclos de 7 anos, né? Aí depois de 7 anos fui convidado para a Lelo, né, para tocar o projeto de pré-pago, né? Naquela época estava bastante em linha a questão de Visa Treva Humana e viagem, era mais barato ali o IOF e tudo mais. E aí fiquei 7 anos na Lelo e depois de 7 anos fui convidado para reestruturar a área de arquitetura da VR Benefícios, né? A gente já topou o desafio e hoje eu tô na VR, né? Então acabei entrando ali como gerente executivo, o pessoal gostou do trabalho, teve uma oportunidade para virar CIO do grupo, né? 6, 7 meses virei CIO do grupo e depois teve a oportunidade de virar diretor executivo, assumindo outras áreas e tudo mais. E recentemente a gente acabou investindo em algumas empresas e também fui convidado para participar de um conselho da empresa, né? Então acho que essa é um pouco da minha trajetória aí, bem gratificante para mim, né? Legal, Renato. Você falar dessa questão dos 7 anos, né? Dos setênios, é interessante, né? São ciclos aí que vai passando e você vai entrando numa empresa nova, fazendo coisa nova, né? E fala um pouquinho dessa mudança, né? Você falou que você começou como desenvolvedor ali, muito código, desenvolvimento, e teve uma virada aí bem, assim, para a área de produtos, para tecnologia. Como foi essa mudança? Tem bastante gestão, né? Então, o que mudou ali? Léo, eu sempre fui muito focado para ter um conhecimento técnico. Eu sempre pensei que você tendo um bom conhecimento técnico, os caras não vão te enrolar, né, tecnicamente, né? Então, foquei muito minha carreira inicialmente na parte técnica, programei basicamente bastante em C, em Java, C++, sempre fui um cara voltado ali para programação. E a partir do momento que eu fui ali para a área de prevenção à fraude, eu acabei indo mais para uma visão de gestão de projetos. Então, a facilidade que eu tinha na parte técnica e transferir o técnico com a linguagem de produto foi o que ajudou muito ali na minha carreira. E ali tem até um fato interessante, né? Eu saí de analista 2 para coordenador, então eu acabei não sendo sênior, né? Mas isso foi muito por uma questão de adequação salarial, né? O pessoal de prevenção à fraude tinha um salário um pouco menor do que de tecnologia, e quando eu fui para lá acabei já indo coordenador, né? E fiquei um tempo de coordenador, e aí quando eu fui para a Lelo, recebi um desafio de estruturar um
uma nova área, né? E foi interessante esse ponto, porque eu cheguei para o meu diretor na época e falei, cara, eu tô querendo mudar um pouco aqui, o que eu posso fazer? Ele falou, cara, tem 3 oportunidades, né? Tem uma oportunidade para tocar uma área de inovação, né? Tem uma oportunidade aqui para tocar uma área de gestão de projeto, que é uma coisa, e tem uma que eu não posso te contar. Né? Só vou te contar se você aceitar. Eu falei, essa é que eu quero. E aí, na verdade, era um projeto super estratégico na época, né? Que era para construir uma nova empresa dentro do grupo. Né? E foi bastante gratificante. Aí eu acabei virando gestor nessa época, mas sempre muito alinhado ali, área mais técnica e tudo mais, porque quem gosta de tecnologia, né, não consegue se afastar ali da parte técnica, mas a gente começa a aprender, né, que existe evoluções não só na parte técnica, mas que você pode desenvolver pessoas, né? Então acho que isso é muito gratificante quando você se torna gestor e acaba percebendo que existe uma missão ali, que é desenvolver pessoas, né? Falando sobre liderança, qual que é a diferença de liderança técnica e liderança mais voltada para a gestão das pessoas? Acho que é um bom ponto, Marcão. A liderança técnica, você não tem que... Lógico que você tem que sempre preocupar com relacionamento, isso faz parte do soft skill de qualquer pessoa, né? Mas aquilo ali não é a grande missão sua, né? A grande missão sua é você desenvolver tecnicamente e se aprimorar cada vez mais tecnicamente dentro de uma tecnologia, né? Quando você vai para a liderança de pessoas, você tem que mudar um pouco o teu soft skill, né? Você tem que entender que a pessoa não é uma máquina, você tem que entender que a pessoa tem humor, você tem que entender que a pessoa tem ambição, você tem que entender que a pessoa tem desejo, né? E aí o grande desafio é como é que você alinha tudo isso à estratégia da empresa, né? Falo que um dos grandes desafios do gestor é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? E isso tem várias variáveis, né? E o mais importante é entender o que é que a pessoa quer. Uma das coisas que a gente defende muito na empresa é a carreira em Y. Não é porque tem gente que quer ser gestor e tem gente que quer ser especialista. E muitas vezes as pessoas vão para a área de gestão querendo ganhar um salário maior, né? Não motivado por uma questão de desenvolver pessoas. Por isso que às vezes você tem muitos gestores frustrados, né? Então é importante entender o que quer, é importante a empresa também dar essa capacidade de escolha. Se você quer ser um gestor, você tem que ter a disponibilidade de gerir pessoas, né? Se você não tem muita aptidão para isso, você quer ser um especialista, a empresa também tem que dar um caminho, né, que te dê uma remuneração adequada pelo nível de especialidade que você tem, né? É o que a gente chama de mosca branca, né? As moscas brancas têm que ser muito bem remuneradas, porque tecnologia e negócio é o que desenvolve a empresa hoje, né? Você não acha que a pessoa, quando está para escolher lá entre ser um especialista ou ser um gestor, não tem muito do glamour ali, pô, você gestor, mesmo ela não tendo perfil, pô, gestor, né? Você gestor, né? Você não acha que não tem um pouco disso? Com certeza, Marcão. É o ego, né? É o ego. O cara fala, pô, você gestor, você especialista, você gestor, e não tem perfil nenhum, né? Eu acho que é um bom ponto, Marcão, e assim, eu acho que vai muito da maturidade das pessoas, né? A carreira de gestor, assim como qualquer outra carreira, tem seus espinhos, né? Assim como a carreira técnica também. Acho que o grande ponto é, se você não tem a capacidade de fazer com que as pessoas trabalhem, motivar as pessoas para trabalhar, dificilmente você vai ser um bom gestor, né? Você é tão bom quanto o seu time é bom, né? Então, se você não tem um time ali contigo, com propósito, com engajamento, você vai ter uma área mais complexa, né? E você vai ter pessoas ali mais frustradas, né? Existe o glamour, mas existe todo ônus, existe um bônus, né? Uma coisa que me falaram um dia, um gestor, ele falou, quanto mais você sobe na carreira, mais você fica sozinho, né? Porque as pessoas te olham de uma forma diferente. Estava até com o elevador hoje com o pessoal, né? A gente estava brincando, tinham 3 executivos no elevador e o pessoal ficou meio com receio de entrar, né? Eu falei, não, pessoal, pode entrar que a gente não tá fedendo, né? Então assim, às vezes as pessoas... Aí o cara soltou uma piadinha e falou assim... gestor, como é que ele falou? Ele fala que espalha a rodinha, né? Quando o gestor vem, cada um sai ali, vê. Mas, cara, eu acho que a pessoa tem que ter consciência para imaginar também que existe um glamour também não ser um cara especialista, né? Eu acho que vai muito da capacidade da empresa reconhecer esse talento e
entender que isso é importante, né, para uma empresa. Você precisa ter pessoas ali tecnicamente boas para a empresa alavancar hoje. Nenhuma empresa hoje vive sem tecnologia, né? Legal. E você falou, Renato, que você fez aquela passagem, né, de analista pleno 2 para coordenador. Então, acho que essa foi uma virada. E você estava preparado para isso? Você teve aquelas dificuldades? E como você se preparou? O que você fez para chegar hoje onde você está, né? Ô, Léo, acho que assim, cara, acho que é um bom ponto. Uma coisa que eu tenho comigo muito assim, cavalo selado não passa duas vezes na tua frente, cara. Seja você tá preparado ou não tá preparado, né? Então, eu sempre pensei que às vezes se você não agarra aquela oportunidade, ela não volta, você pode se arrepender, né? Você pode se ferrar, o cavalo tá selado lá, tá indo em direção ao precipício, né? Mas também se você não aproveitar aquilo, então acho que a questão de estar pronto ou não estar pronto vai muito do teu desprendimento e da vontade de você fazer aquela questão diferente na tua vida, né? Então, às vezes as pessoas, o cara não está pronto para determinado cargo, né? A gente ouve muito isso. Pô, vamos dar chance para ver se o cara... Será que na hora que também eu virei, né, um gestor, eu estaria pronto ou não? Então, acho que vai muito da capacidade de você entender que existe um desafio e que você está disposto a atuar naquele desafio, né? Tem do seu lado, né, que você se dispôs a fazer, e tem do lado da pessoa que te colocou nessa posição, né? Então, são uma questão dos dois lados ali, chegaram nesse momento e e você não desistiu e arriscou, né? Então é isso, né? Eu acho que também tem um conteúdo de sorte, cara. Às vezes você vê as pessoas, eu sou um exemplo disso, eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, Sim. na empresa certa, né? Eu acabei indo de gerente executivo, de gerente executivo a estatutário da empresa em 3, 4 anos, mas, cara, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, tinha a minha preparação para isso, né? E as pessoas acreditaram no meu trabalho, né? Se o meu antigo chefe não acreditasse que eu era capaz daquilo, mesmo não tendo assumido toda a área de tecnologia, sem passar por um ponto de operação, né? Eu até brinco, cara, desenvolver software é tranquilo, vai operar software, né? E vai operar software crítico, né? A gente tem um autorizador lá que, cara, é super crítico pra gente. E aí, na época, era o Stanislau, que hoje é presidente da Cielo, né? Acreditou no trabalho, e muito grato a isso, né? Pelo ter acreditado, não só ele, mas todo o grupo VR acreditou no trabalho. E acabou me promovendo sem passar por uma área de operação. Então, eu acho que foi um dos maiores desafios da carreira, tá, Léo? Assim, assumir uma área com toda a dificuldade que existe uma área operacional, num momento importante para a empresa, estava voltando para o mercado, mas sempre com o chefe acreditando que daria certo, e deu, né? Até agora, graças a Deus, estamos aí suprindo as expectativas aí. Não, mas com certeza teve competência e entrega de resultados, né? Sem Senão, dúvida, Marcão. ninguém consegue se manter, né? Sem entregar resultados, né? Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento lá. O que você acha que é o melhor modelo? Cascata, waterfall? Marcão, é igual falar, você gosta de iOS? Eu não conheço nada de desenvolvimento, muito pouco. É igual você falar, você gosta de iOS ou de Android, cara? Brincadeiras à parte. Acho que assim, Marcão, hoje a gente está passando por um mundo bastante evolutivo, né? Com bastante rapidez. Então, a capacidade de você entregar produto na ponta com velocidade é super importante. Mas também eu acredito que nem todo remédio é igual para dores diferentes, né? Então, eu acredito muito no modelo que a gente chama de TI Bimodal e Two-Speed IT, né? Então, não dá para a gente querer ter uma velocidade em relação ao desenvolvimento de software de uma aplicação não crítica, de uma aplicação crítica, né? Então, dando um exemplo geral aqui, quando você desenvolve lá um programa para um jogo, né, não dá para você ter a mesma metodologia para desenvolver um programa para avião, né? Se o jogo falha, não mata ninguém. Se o avião falha, cara, é complicado. Sim. Então, é importante ter essas técnicas mais ágeis e tudo mais, mas o mais importante é entender onde que você aplica determinada coisa dentro do fluxo do teu negócio, né? Então,
a gente hoje tem muito voltado para a metodologia ágil, a gente acredita muito nesse ponto, né? E aí você tem tanto a questão de Kanban, a questão do Scrum, né? Como é que você consegue colocar isso tudo dentro do teu ciclo de desenvolvimento de produto e software, né? Mas sempre imaginando que tem que tomar cuidado, porque ágil não quer dizer que você é não governável, quer dizer que a governança é diferente. Né? Não dá para você aplicar uma governança de projeto cascata num projeto ágil e vice-versa. Né? Então, é importante entender toda a cultura da empresa, é um movimento cultural, não só um movimento de processo, e entender como é que você coloca isso dentro da esteira. E uma coisa que a gente faz muito, Marcão, que eu procuro fazer, é tentar tirar os silos, né, do ciclo de desenvolvimento. Né? Então, algumas empresas, por exemplo, trabalham com segregação de sustentação e desenvolvimento. Né? Eu não gosto muito desse modelo. Eu acho que quem desenvolve sustenta. Então, a gente procura, dentro das nossas squads, né, ter ali dentro sustentação junto com desenvolvimento. Você pode até fazer um rodízio, né, de pessoas para sustentação, para você ter um backlog diferenciado, mas é importante isso estar dentro da tua squad. E um ponto que a gente está utilizando também muito na empresa é a junção de produto e tecnologia. Né? Então, a gente está muito numa visão que um gestor é dono de uma business unit. A ideia é que você tenha várias business units dentro da tua empresa e que ele é responsável por um P&L. Em cima desse P&L existe produto, existe tecnologia. Então, ele fica responsável por toda a torre ali de produto e tecnologia. Então, hoje a gente já não tem mais um C-level muito bem definido, né? Não existe mais um cargo de CIO, de CPO. Né? Existe ali um cara que é responsável pelo todo. Né? E, Renato, falando em ciclo de desenvolvimento, né? Você é executivo mais da área de plataforma, produtos, né? Tem que ter aquela cadência para controlar a velocidade, vem muita demanda de business e tem que segurar para desenvolver. Cada produto que surge, até para ter o time to market, né? A gente fala, como que você agora, estando aí mais do lado de produto, vê aí o desenvolvimento? Léo, tem sempre uma balança, né? O cara de produto quer lançar as coisas mais rápido e o cara ali mais de sustentação e operação quer menos instabilidade dentro da sua operação, né? O que a gente busca fazer, acho que muito mais que velocidade, é constância. Né? Então, a gente fala, o que é mais rápido quando um prédio pega fogo e você está com a sua família, o que é mais rápido fazer? É você sair, deixar a sua família e sair correndo. Isso é mais rápido, mas não é o melhor, né? pro todo ali, porque sua família vai morrer. Né? Mas o que a gente busca entender primeiro, e quando eu estava muito na frente de tecnologia, primeiro é entender que empresa é para fazer negócio. Né? Então, tem que diagnosticar o que é importante para o negócio naquele momento. Né? E aí, usando a cabeça de tecnologia, você pode montar alguma coisa que dê um time to market, que você consiga fazer aquilo, mas também você não pode deixar débitos técnicos para trás. Sim. Porque o que vai acontecer com aquilo? Né? Você vai começar a virar uma área de entrega de curto prazo. E aí, quando você escala, aí vem um problema, né? Que algumas startups passam por isso. Se não pensa muito bem numa boa engenharia, e você como um conhecedor de arquitetura e tudo mais, né? Se você não pensa em uma boa engenharia, você vai acabar lançando um produto que na hora que escala, o teu custo operacional vai lá para cima, porque você precisa de pessoas para manter aquela operação. Então, onde que está a ciência? Né? Em você dosar o time to market e conseguir nessa backlog de evolução daquele produto que você está lançando, resolver teus débitos técnicos. E aí você vai numa constância de entrega. Né? E aí, quando realmente aquele produto decola, você consegue escalar de uma forma mais ágil. Né? Ô Renato, o que é um super app? Marcão, esse é um conceito de mercado, né? Onde dentro de um único aplicativo você consegue levar várias soluções para ele. Né? A gente está muito na jornada de estar próximo do trabalhador brasileiro. Né? Então, a ideia é que a gente acompanhe esse trabalhador em toda a jornada dele. Né? Então, o que seria uma jornada de trabalhador? Né? Então, a primeira coisa que o trabalhador faz, o trabalhador brasileiro, é se locomover. Né? Então, ele acorda de manhã, como é que eu posso ajudar ele na locomoção? Né? E aí, quando ele consegue fazer essa locomoção, geolocalização, trânsito e tudo mais, ele chega na empresa, a primeira coisa que ele faz é bater o ponto. Né? Ele bate o ponto, trabalha, né? E ali trabalhando,
ele vai almoçar, né? Então ele bate o ponto de novo e tem que olhar em algum lugar para ver em qual restaurante ele vai, né? E aí depois do almoço ele pode dar uma olhadinha ali, pode estudar alguma coisa ali, cara, vamos ver uma conta para pagar, alguma coisa que tem para fazer, né? E depois que ele paga aquilo, volta, bate o ponto e no final do dia ele vai embora, bate o ponto, vai ter que se locomover de novo. Mas ali pode vir uma oferta para ele de crédito, alguma coisa em relação a isso. E com a oferta de crédito ele pode entrar no marketplace e fazer uma compra de produto, né? Então qual que é a ideia do Super App, né? Como que eu levo todo esse capsulamento de jornada do trabalhador dentro de um único aplicativo? Então, para locomoção, a gente tem uma solução VR Mobilidade. Para bater ponto, a gente tem uma solução VR Gente, né, que bate ponto. A gente tem toda a tecnologia, né, de bater ponto. Para alimentação, a gente tem o VR Alimentação. Né? E a gente está lançando conta digital, uma coisa que a gente está colocando. Né? A gente está colocando também uma visão de crédito para o trabalhador, logo está saindo. E também um marketplace. Então a ideia é como é que você coloca na palma da mão do trabalhador brasileiro toda essa funcionalidade, toda essa jornada, e a gente chama isso de Super App. Né? Legal. Eu ia perguntar aqui, né, falando que, pensando em VR, né, o foco seria os picos de horário, seria horário de almoço, horário de jantar, né, mas do jeito que você está falando, o app vai funcionar ali um horário bem grande. E falando de desafios aí, o que você vê como desafios atuais e aí para frente, tanto tecnologicamente falando, quanto esses novos produtos, né, Renato? Boa, Léo, acho que é um bom ponto. A gente realmente, quando a gente pensa VR, isso dá bastante orgulho de falar, VR é esse nome de categoria, né? Vale refeição, né? E às vezes a gente pensa na empresa muito nessa parte de alimentação, mas a gente está indo para um ecossistema bem diversificado, de levar soluções para o trabalhador e para o empregador brasileiro, né? Léo, assim, desafio que a gente vê bastante, primeiro, é entender como que você constrói uma jornada bacana para o cliente, né? Porque tecnologia, o pessoal fala commodity, né? Então, assim, tem várias questões. Pode até ser, assim como você pega um Lego, né? Você vê a pecinha do Lego ali, é commodity, mas a criatividade de você montar esse Lego e atrelar desse Lego, colocar uma jornada do cliente, que é aí que eu vejo onde as empresas se diferenciam, né? Então, hoje, o grande desafio é como é que eu consigo entender a jornada para o meu cliente, ou seja, eu tenho que entender o que ele quer, né? Sem o viés interno nosso, que às vezes a gente acha que o cliente quer alguma coisa, mas na verdade ele não quer aquilo que a gente está achando, né? Um grande problema ali dentro de produtos. É entender essa jornada e usar a tecnologia para alavancar o negócio. Né? Eu vejo que grandes empresas como Google, Facebook, né, são empresas que têm negócios que usam tecnologia para alavancar. Né? Então, o que a gente vê muito é como que a gente cria uma boa arquitetura para sustentar um negócio escalável com um monte de possibilidades que a gente tem. Né? Se a gente for falar de infraestrutura, temos aí a AWS, temos o Oracle, temos qual cloud que eu vou usar. Né? Se for olhar de stack de tecnologia, tem aí, a gente pode falar de front, né? Tem o Angular, React, cara, tem infinidades de possibilidades. E aí que eu vejo que o profissional de produtos aliado ao profissional de tecnologia consegue montar essa stack que se adapta mais ao seu negócio. E aí usar muito dado para entender essa jornada do cliente e, em cima desses dados, construir essa jornada e uma boa arquitetura para suportar todo esse negócio. E aí, quando escala, né, é importante isso escalar de uma forma eficiente. Né? Se você não escala de forma eficiente, o que vai acontecer? Teu custo, né, de escala, teu custo ali vai ficar muito alto. Né? E aí, se você tem um custo de aquisição, o teu CAC é alto, com uma operação alta, teu P&L vai ficar bem complicado ali. Né? São milhões de usuários que almoçam, comem aí todos os dias, né? Cara, e a gente, autorizador, vocês terem uma ideia, né, a gente tem ali uma autorização a cada 60 milissegundos, né? Então, assim, a gente, enquanto eu estou falando aqui 1 minuto, cara, já deu bastante autorização e não dá para vacilar, né? Então, e na hora do almoço são milhões de usuários usando o cartão e, cara, não dá para não autorizar, porque às vezes o cara tá com frango gelado lá na fila, né? Querendo usar ali o cartão, e se você não autoriza, é bastante complexo. Né? Ô, Léo, nós chegamos na melhor hora do nosso podcast. Amenidades, né? Amenidades. Ô, Renatão,
Você lembra aí de algum fato engraçado, alguma coisa desastrosa ali que aconteceu na sua carreira para compartilhar com a gente? Marcão, acho que é um bom ponto. Assim, eu tenho um fato super interessante, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu, né? Então a gente sempre tem um amigo ali. E era um cara que era um PO nosso, né? Ele estava tocando ali toda a frente, mas ele era da polícia militar, né? E ele tocava projetos dentro da polícia, né? E aí ele foi fazer um reporte de um projeto que estava atrasado para o chefe dele, né? E ele chegou lá, ó, entreguei o projeto, mas entreguei com atraso, né? Aí o chefe dele olhou para ele e falou assim: isso explica, mas não justifica. Você está preso porque você teve um desacato à minha ordem, que era para entregar naquela data, e ele ficou uma semana preso, Marcão. Imagina se essa moda pega, o quanto de penitenciária a gente teria que construir, cara. Muito bom essa Pegou história. ao pé da letra. Foi verdade, cara. Legal. E lá do tempo do Unibanco, você lembra de alguma coisa ali? Cara, tem um engraçado, por já ter passado o tempo, acho que dá pra contar essa daí, né? Uma história muito relacionada à prevenção à fraude, né? Ali bem no início da fraude do Internet Banking, né? A gente estava passando por alguns momentos mais complicados, né? E a gente criou uma monitoria de IP, e a gente identificou o IP do fraudador, né? E aí a pessoa ficou ali monitorando, né? E de repente o cara entrou. Na hora que o cara entrou, ligou para a polícia, ligou ali e era IP fixo, né? A gente falou, pô, pegamos o cara, né? E aí ligou lá, descobriu o endereço do cara. E aí, Marcão, era um flat, cara, né? E nisso foi toda a galera do Unibanco, e foi polícia, né? E pé na porta, chegou, cadê o computador? Cadê o computador, cara? E não acharam o computador no quarto do flat, cara. E aí, para resultado, entraram no apartamento errado, Marcão. O fraudador tá no apartamento de baixo, cara. E aí, como é que fica toda a situação? E aí, na investigação, né, descobriram que, na verdade, esse apartamento era um cara que tava com amante, cara. E aí chegou pro cara e falou assim, ó, você tá errado, a gente tá errado, né? Fica quietinho no teu canto, a gente fica quietinho no nosso canto, né? E aí se desenrolou e não teve queixa, não teve nada, né? Mas acho que é um fato bem pitoresco, sim, né? Sim. Legal, Renato. Várias coisas aí. Você falou que gosta de avião, né? O que você faz? Você tem algum hobby? Cara, eu gosto muito de modelismo, Léo. Então, tudo que é modelismo, então aeromodelismo, carrinho, controle remoto, eu falo que sou uma criança realizada depois de adulto, né? Então, na nossa época ali era muito difícil trabalhar com modelismo, principalmente aeromodelismo, era tudo muito caro, né? Então, hoje com a tecnologia as coisas ficou mais barata, né? Então hoje a gente constrói aviãozinho lá com Depron, né? Faz todos os links lá, quem gosta mais dessa área técnica, né? Então, cara, eu gosto de voar com meus aviãozinhos, andar com meus carrinhos, né? Drone, né? Então eu tenho muito essa paixão aí por modelismo, né? E tem lógico, ficar com a família, né? É tudo de bom, né? Então a gente divide um pouco aí o trabalho com família e com essa parte aí mais lúdica, né? Falando de modelismo, eu já vi alguns vídeos lá no YouTube e uns aviões ali poderosos, né? Já vi uns Boeings, você olhando assim, filmando, parece mesmo, de verdade, depois que você percebe que é né? Mas mesmo assim eles são grandes, né? E dá bastante trabalho, viu, Marcão? É uma engenharia bacana e o que é legal também é que assim, se você cria aerodinâmica bacana, até com a garrafa PET com asa, voa, cara. Então assim, às vezes a gente pensa que é complexo, né? Mas se tem uma aerodinâmica legal e um motorzinho bacana, cara, pode botar que vai voar. Mas tem uns caras que sofisticam demais, né? Sim, Ô Renato, eu vi aí que você mostrou pra gente que você faz parte de um capítulo de um livro. Fala um pouquinho sobre esse livro. Boa, é uma associação, né, chama Líderes de Alta Gestão, e o propósito ali é contar, né, a tua trajetória, né, até para as pessoas entenderem, né. Então foi feito um livro sobre líderes de alta gestão, e aí eu fui convidado
né, para participar do livro. E aí eu contei um pouco da minha história, né? Então ele dá uma lista de perguntas e ali em cima das perguntas você conta um pouco da tua história para deixar um pouco que as pessoas se inspirem, que as pessoas entendam um pouco da sua trajetória, né? Que eu acho que é um pouco aqui também do canal, né? Então foi muito nessa linha aí, ser convidado para escrever esse livro, né? E a gente escreveu um capítulo sobre a nossa trajetória, né? Legal. E falando aí da sua trajetória, né? Nostalgia, você costuma voltar lá para sua cidade natal, questão de família e questão de amigos, pessoal das empresas antigas, você mantém esse contato? Como é que é essa relação? Boa, Léo. Sim, a gente volta, a gente nunca esquece da nossa terra, né? Cidadezinha bem pitoresca ali no interior da Bahia, né? Não tem banco, o negócio fecha meio-dia, então a gente sempre volta ali para rever a família. E, Léo, acho que super importante manter o nosso network, né? E principalmente eu uso muito isso primeiro para estar próximo, né? E também como uma fonte de conhecimento, né? Então a gente nunca conhece o todo, né? Então, tem algum problema de segurança? Pô, quem foi minha galera que trabalhou comigo em termos de segurança? Então a gente consulta. Teve um problema, tem algum ponto ali em termos de arquitetura? Pô, o que você está usando aí? Então, e a gente chega a ter contatos até com algumas pessoas que faz bastante tempo que a gente não conversa, né? Então é importante sempre manter o network. Então tem algumas pessoas ali do Unibanco e do Itaú que a gente ainda conversa bastante, algumas pessoas da Lelo, né? Algumas pessoas que a gente também vai fazendo network durante a nossa carreira, que a gente está sempre muito próximo, né? E às vezes até convidando, né? Pô, vem dar uma palestra aqui, conta um pouco da história ali. Então acho que essa troca de informações é uma forma de adquirir conhecimento, de manter network, é super, super bom, né? E até o que você falou, né, do elevador, as pessoas se distanciam dos executivos, mas você está aqui com a gente, então acho que é bem legal, não teve você teve essa disposição para vir para cá, né, Marcão? Sim, legal, Marcão legal. convidou o Renato, vem para cá, né? Legal, não, muito bom, foi... A gente tem que entender, Léo, assim, eu estava até conversando hoje com um cara que a gente está dando um coach lá, e eu aprendi isso muito numa reportagem que eu vi de um vídeo de um cara falando sobre, ele era do Departamento de Justiça lá, de Defesa dos Estados Unidos, né? E ele falou que quando ele foi convidado ali para dar uma palestra, ele estava lá como um cara super influente, né? Então mandaram avião pro cara, limusine para pegar o cara e, cara, toda aquela pompa, né? E depois ele saiu do cargo e foi convidado para a mesma palestra, né? Então ele pagou do bolso dele, não tinha ninguém esperando ele. E aí ele falou, cara, não é o Renato que está ali como diretor executivo, assim, que tem esses pontos, né, em relação à questão mais executiva. É uma questão de cargo, né? Não é uma questão do Renato, né? Qualquer pessoa que tivesse sentada ali, que tivesse o mesmo cargo, teria os mesmos tratamentos, as mesmas questões, né? E isso é importante porque a vida dá bastante volta, né? Então, acho que tem que manter a essência, tem que procurar entender, né? Eu tenho muito comigo essa questão de que cargo é passageiro. O importante são as pessoas. Então, eu sempre estou me policiando, pô, falo desde o faxineiro até o executivo maior da empresa, porque eu acho que você tem que tratar todo mundo igual, né? E a gente é ser humano e tem que esquecer um pouco a questão de ego e tudo mais. Lógico que dá um brio, né? Ser, pô, executivo e tudo mais, mas no final das contas a gente é gente como qualquer outra questão, né? E tem que estar próximo das pessoas, cara. Isso mesmo. Ô Renato, a área de TI sempre efervescendo, né? Sempre está em alta. Como é que você lida ali com falta de profissionais? Muitos profissionais sendo prospectados para o exterior. Como é que você lida com isso? A gente passou por um momento bem complexo, agora está um pouco mais soft, né? Principalmente pelos layoffs que está tendo, né, Marcão? Eu acho que assim, a gente até fala, é mais barato reter um cliente do que conquistar um cliente, né? O custo de aquisição do cliente geralmente é alto. Para profissional, a mesma coisa. Então, o que a gente busca fazer é estar próximo do profissional, então a gente busca não perder, né? Então, a gente está próximo de profissional e, como eu falei, você é tão bom quanto o teu time é. Então, você tem que desenvolver as pessoas, você tem que estar próximo das pessoas, né? E procurar estar ali muito próximo. E aí, se você precisa escalar, né, que geralmente acontece, você tem que ter parceiros bons para isso, né? Então você tem que ter
alguém ali que te ajude também na mão de obra, né? Eu acho que não uma visão de fábrica de software, porque eu acho meio complexo, que a fábrica fica muito longe da questão do produto, mas numa visão de alocação de pessoas para ajudar ali a tua squad a desenvolver e dar mais velocidade, né? E aí o que a gente busca fazer é justamente como é que a gente traz todo o time mais próximo, engajado, né? Entendendo o que está deixando o cara infeliz, porque às vezes as pessoas mudam pela infelicidade. Eu estava até conversando com um funcionário esses dias, né, que é uma área, um cargo que a gente tem ali um pouco mais complexo de relacionamento, e eu falei, cara, qualquer ponto que você tiver de incômodo, fala antes, né, porque a gente consegue ajustar. O que não dá é você ficar guardando, e chega uma hora que você explode, ali fica mais complicado, né. Então acho que o segredo, Marcão, é como é que você mantém o time engajado, você traz o time com você e você se cerca ali de relacionamento com algumas empresas para te ajudar a alavancar e te dar pulmão na hora que você precisa. Legal. Muito bom, Renato. E o que você deixaria de recado aqui para o pessoal mais jovem que está entrando na área de TI e o pessoal mais experiente também que tem que se renovar? Acho que o pessoal mais jovem segura a ansiedade, cara. Você não queira ser CIO antes do tempo, né? Eu acho que porque o funil é muito pequeno, né? Então acho que o pessoal mais jovem invista em formação, né? Tem uma boa técnica, porque aí você nunca vai conseguir ser enrolado em relação a isso. E para o pessoal que está mais aí no tempo de carreira, cara, tecnologia toda hora surge uma questão nova, então invista também na sua formação, invista na capacidade de mudar o que você está fazendo, né? Se tem uma tecnologia que está sendo não mais utilizada, vá buscar aprimoramento, né? E tente entender aquilo que te motiva, né? E procure estar próximo de empresas que também ajudam muito você nessa tua evolução, né? Você acha que a sua formação de engenharia te ajudou em algum momento na sua carreira? O Léo também é engenheiro, né? Sim. Marcão, assim, eu acho que duas coisas ajudaram bastante. Primeiro, fazer uma faculdade pública, porque eu dei aula, né? A diferença para mim da pública para a privada é que na privada você pode chorar, né? Na faculdade privada você chora, buscar. Na pública, cara, eu já vi reprovar gente lá pro 0,1 décimo, cara. 1 décimo ali, o cara foi reprovado, não tem choro, né? Então isso te traz uma vivência, né, de que você precisa se virar, né? Então acho que essa questão, às vezes eu falei muito de programação aqui, teve um dia que eu fiquei programando quase 24 horas, né? Rodiziando com um amigo meu, porque a gente precisava entregar o exercício programa no outro dia. E cara, se não entregasse era zero, não tem muito o que fazer, né? E a engenharia também te dá esse soft skill de você conseguir pensar um pouco mais no futuro, né? E olhar o presente de uma forma que você consiga entregar o bom mirando o ótimo, né? Então acho que a engenharia consegue te dar essa visão. Então tanto a questão da faculdade pública quanto a questão da engenharia ali me ajudou muito nessa visão aí de entender o que a gente precisa entregar agora e como que a gente entrega esse agora, olhando uma visão mais futura em relação a isso, né? Legal. Bom, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Queria que você falasse o que você achou do nosso canal, se você já assistiu alguns episódios. Marcão, primeiro, muito grato de estar aqui com vocês, né? Com você, com o Léo. Principalmente de ter revisto vocês, faz tempo que a gente já não via, né? Eu acho que é uma proposta bacana, a gente vê poucos canais aí falando de tecnologia, principalmente contando um pouco a jornada, a história, a inspiração para as pessoas. Então tá de parabéns aí o TI Nossauro, né? Assisti o nosso bom e velho Geraldo, né? O Gera contando aqui do 30 Horas, né? Então achei super, super bacana também. E vocês estão de parabéns aí com a iniciativa e conta com a gente aí para próximos aí, a gente está junto aí na jornada. E desejo também felicitações aí para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Legal. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Renatão. Muito legal o nosso bate-papo aqui. E estamos fechando, né? Estamos finalizando aqui o nosso episódio hoje. E galera, a gente vai terminar aqui o nosso episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho,
dar o like aqui no vídeo e compartilhe aqui com seus amigos, tá? E aí, nos vemos na próxima. Falou. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Alô, amigos ligados em tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Teinossauro. Eu sou o Marco Ren e antes de iniciarmos, não se esqueça de dar o like se você gostou do episódio.